Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália, a gente está começando, vai dar uns minutinhos, a gente deu uns 2 minutinhos aí para esperar todo mundo entrar, mas obrigada pela presença de todo mundo, obrigada pelos dois convidados que eu vou apresentar aqui agora, mas vou só fazer uma introdução aqui rapidinho. Meu nome é Natália, eu sou Head de Expansão na FrontMed, é uma empresa voltada para organização de dados clínicos no setor de saúde. A gente tem algumas ferramentas, prontuário eletrônico, algumas coisas de suporte à decisão clínica que vão começar a aparecer esse semestre aí também no mercado. Então, a gente está juntando todo mundo aqui para conversar um pouquinho e acho que aproximar o setor dessa discussão de como usar dado clínico para tanto gerenciar melhor a assistência quanto gerenciar a operação das instituições. A gente vai fazer uma série de conversas, uma série de momentos de compartilhamento assim, de experiências e de alguns propósitos aí para a gente construir estratégias juntos. Então, hoje eu estou com dois convidados que têm, apesar do mesmo nome, experiências bastante diferentes dentro do setor, contextos de histórico bastante diferentes. Então, eu vou deixá-los fazer um minutinho de apresentação de quem eles são e dar um oi aí para vocês. Então, muito obrigada, Cassias e Balalai. Vou me referir a vocês assim para a gente ir diferenciando, mas é um prazer tê-los aqui com a gente. Cassias, vou passar a palavra primeiro para você, dar um oi. Natália, um prazer super grande para mim poder compartilhar um pouquinho dessa construção desses dados em saúde. A minha experiência como médico de família, e médico de família formado numa época que não existia isso constituído no Brasil, então já está 20 anos de construção da atenção primária. E a atenção primária não se faz sozinha, ela não é uma ilha, então a gente sempre precisou comunicar com a atenção secundária, com especialidades, com hospitais, e ela não traz valor também se ela for hermética, se ela não conseguir enxergar a jornada, né? Então, isso fez com que a gente se aproximasse muito de ferramentas tecnológicas que têm essa visão de estruturar dados, de conseguir abrir esses caminhos, né? Como foi alguns prontuários, como foram alguns outros sistemas de gestão, de apoio diagnóstico também, né? Então, a minha trajetória inteira se confundiu um pouco na assistência, muito na gestão, eu fui gestor da Unimed, e também na criação de sistemas, de junção de sistemas informatizados, onde a gente trabalhou na Unimed Brasil, depois na Amparo, na Davita e agora na Fleury. Então, essa é a minha trajetória e a minha ligação com esses dados. Muito obrigada. A gente vai conversar muito sobre isso, sobre esse caminho que você fez aí dentro da saúde. Balalai, outra experiência do outro lado da tech, se aproximando com a saúde, por favor. Bom, legal. Primeiro, queria agradecer o convite, FrontMed, Natália, agradecer o André Xará também por estar aqui. O meu caminho é totalmente diferente, né? Eu não sou nem profissional de saúde eu sou, né? Eu sou engenheiro químico de formação e depois fui estudar economia e finanças. Então, eu sempre trilhei minha carreira dentro da área de consultoria. Eu trabalho na IQVIA, que é uma empresa, uma multinacional voltada a dados de saúde e consultoria e tecnologia, né? Eu fico dentro da área de consultoria, na área que a gente chama de acesso, market access, que na verdade nada mais que é economia da saúde, política pública de saúde, né? Mas do lado da consultoria. Eu estou há 10 anos na IQVIA, fazendo o meu rápido disclaimer aqui, né? Eu estou como pesquisador e como professor e não como IQVIA. Nenhuma das minhas opiniões aqui, nenhum dos pontos compartilhados aqui refletem a opinião da empresa, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Eu estou há 10 anos na IQVIA, eu fiquei 7 anos no Brasil, hoje eu fico em Nova York, né, por 4 anos aqui na área de consultoria global. Mas o que tem, acho que, a ver com dados, apesar da IQVIA ser uma empresa basicamente de dados, né, boa parte dos dados são públicos e estruturados. Eu acho que a minha carreira eu comecei a trilhar muito mais
na curiosidade e na dificuldade de eu não aceito esse dado aqui não existe, ou que esse dado aqui não está disponível, né? E aí tem um pouco desse trabalho de literalmente fazer um trabalho de garimpar o dado, às vezes até meio de lixeiro, assim, né? Para procurar valor em coisas extremamente estruturadas, né? Eu, nesses últimos anos, talvez uma coisa legal para a gente conversar aqui também, nesses últimos anos fiquei 7 anos no Brasil, né? E eu comecei a também expandir um pouco, porque não só para países como Estados Unidos e Europa, onde tem as coisas mais estruturadas, mas também em países, a gente chama de intercontinental ou emerging market. Então, na Ásia, no Oriente Médio, na Arábia Saudita, Taiwan, Singapura. Assim. Então, que também enfrenta um pouco mais a realidade do Brasil. Mas, basicamente, eu acho que a ideia principal aqui é a gente compartilhar a dor que tem sido dos últimos anos para a gente que abriu um pouco do mato para tornar as coisas um pouco mais simples para essa nova transformação que vem aí. Não, muito legal. Obrigada também pelo tempo de vocês. Acho que vai ser muito legal a gente conversar. Se alguém quiser aqui mandar qualquer pergunta para a gente consegue super responder. A gente vai estar disponível para isso. A ideia é que a gente entenda um pouquinho dentro dessas duas realidades como que a gente consegue usar o dado além do CID-10, né? Quando a gente tem o CID-10 correto, já é muito legal, mas além disso, é um mundo a se explorar e eu acho que é um caminho a ser construído. Quando a gente pensa em dados clínicos e quando a gente vê todos aqueles dashes construídos com todas as estratégias já montadas e aquelas máximas de o que é que você não mede, você não consegue gerenciar, a gente sente que parece estar muito distante da realidade de algumas instituições e às vezes é até inibidor, né? Às vezes você vê aquilo tudo, você fala, putz, eu não tenho isso, eu não consigo ter isso, eu não consigo hoje tirar essas informações de dentro de dentro dos meus sistemas ou de dentro da minha organização. Então a proposta aqui é que a gente pense de fato num caminho assim para instituições com níveis de maturidade diferentes. E aí eu queria começar pelo Balalai só perguntando um pouquinho sobre essa questão dos níveis de maturidade, né? Como que a gente não pode considerar necessariamente que a questão do dado é uma questão binária, não é eu tenho ou não tenho dado, mas existe um espectro aí dentro do setor, dentro de todos os setores, mas aqui no caso do setor de saúde, de que tipo de dado que a gente tem, que tipo de análise a gente consegue fazer com cada um desses dados. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você rapidinho, assim, sobre esse panorama, assim, essa diversificação, para depois passar para o Cassias mostrar um pouquinho do que eles estão fazendo lá dentro. Essa pergunta é boa, porque eu acho que eu sempre fui do grupo da galera que usa qualquer dado que existe. Eu acho, para mim, a primeira coisa para trabalhar com dado de saúde é que o melhor dado é o dado que está disponível, entendeu? Então, muitas vezes, até o Brasil, assim, a gente teve uma fase, principalmente o portal eletrônico nunca vai ser disponível de maneira estruturada, porque os hospitais não vão disponibilizar todo mundo igual para todo mundo. Diferente do dado de uma conta médica, que você tem menos entidades. Então, você tem um governo, ou você tem fontes pagadoras que você tem menos fontes pagadoras do que você tem hospitais. Você tem 700 planos de saúde contra 5.000 hospitais, né? Então, é um pouco mais fácil de você padronizar. Mas, de qualquer maneira, o dado sempre existiu. Ele vai existir de qualquer maneira. Porque ele pode estar no papel, organizado, ele pode estar numa folha de sulfite, ou ele pode estar na planilha de Excel, ou ele pode estar dentro do portal eletrônico, que pode estar organizado ou não, né? Campo aberto, não aberto. Então, eu acho que você passa por esses níveis de maturidade. Eu acho que a maturidade de como o dado está estruturado também passa pela maturidade de como a gestão daquele determinado provedor, ou daquela determinada fonte pagadora, que tipo de perguntas eles estão fazendo, né? Então, muitas vezes, a gente acaba... Natália, se eu me entender, me corta aí, tá? Eu coloquei um tempo para mim aqui de uns 3 minutos. Tá tranquilo, vai lá. Mas, assim, muitas vezes, você tem uma pessoa que pode estar querendo trazer a maturidade para cima, né? Implementar prontuário, organizar os dados melhores,
mas não necessariamente a gestão está alinhada com aquela pessoa. Então, muitas vezes, a gente vê que tem pessoas travando batalha sozinhos, assim, sabe? E aí uma parte nossa, como atores, né, do ecossistema, é como é que a gente fortalece aquela uma pessoa que está tentando melhorar aquilo dentro do stakeholder, do provedor, do pagador, né? Mas, ao mesmo tempo, por mais que você tenha os dados estruturados, eu acho que tem duas perguntas que são muito importantes, né? Que para que você quer esse monte de dado, né? E o que você vai fazer com ele, né? Que isso também passa pela qualidade do dado, do CID, né? Então, por exemplo, muito da maturidade dos dados está em quem está coletando, que não é o gestor. É o cabo de assistência, é o médico, é a enfermeira, é o auxiliar de enfermagem. E tudo que você não vê valor em fazer, você não faz. É que nem relatório de despesa de cartão de corporativo, né? RDV. Não tem valor nenhum para você. É só um trabalho a mais que você vai fazer na última hora rápido. Então, uma das partes da maturidade também do dado você usa para você pede o dado e você, vamos dizer assim, cria atividades a mais para as pessoas que estão na assistência, coletar dados. Isso vira um burden natural. Mas você está devolvendo de volta? Tipo, qual que é o valor para quem coleta o dado? Você só pede o dado, o cara vai te dar o dado de qualquer jeito. Que é aquele CID famoso, o cara põe 000. E às vezes, por exemplo, clássico, aneurisma, o cara acabou de chegar, sei lá, no hospital, você acha que o neurocirurgião vai ter tempo de pensar que é o CID 91.65? Qualquer um, porque o cara está avaliado na frente dele, entendeu? Então, acho também o ponto da maturidade, também acho que tem a maturidade da organização em criar uma cultura de para que a gente tem que ser transparente, tem que ser honesto, assim, sabe? Eu estou te dando mais trabalho, porque isso de alguma maneira vai te ajudar. Que é tão simples quanto você pede o dado para o cara da enfermagem e você devolver um relatório de quantos procedimentos aconteceram naquele mês para ele, tipo, simples, e colocar e pregar no negócio da CIPA ali, assim, sabe? Que muitas vezes a gente não faz, assim, sabe? E o cara do dado, assim, o sanitarista do século XXI é o cientista de dados, né? É o cara que está fazendo análise política de saúde com dados. Antigamente fazia com pouca coisa, hoje você faz com muito dado. Só que, assim, esse sanitarista do século XXI devolve para as pessoas, ou ele só quer fazer um monte de análise e publicar no LinkedIn, entendeu? Dele. Então, acho que o meu primeiro ponto, assim, a primeira provocação a maturidade está diretamente ligado àquela pessoa que direciona, né, que está tentando melhorar, mas também como que a gestão que tipo de relatório a gestão está pedindo, e também como é que essa pessoa que está, vamos dizer assim, esse centro de gravidade de dados de uma determinada instituição, como é que ela cria essa cultura de dados que não é só pedir para os outros dados para ele ser promovido, entendeu? Que é o mais comum normalmente. Não, muito legal. Acho que você já trouxe alguns pontos que a gente vai falar. Não foi combinado com o Cassias, mas eu acho que o que o Cassias vai mostrar agora é um pouquinho. Tem bastante a ver com o que o André está comentando. Eu super concordo, acho que especialmente com essa questão de CID, a gente vai falar um pouquinho mais embaixo também. A gente aqui na ProntMed tem uma opinião de que essa é uma responsabilidade nossa. Não é a responsabilidade necessariamente do médico saber que o CID 0.95 é o CID que ele precisa colocar para aquela coisa. Então, a gente tem uma preocupação com a semântica, com a busca elástica, com todas as coisas relacionadas a entregar o CID correto na ponta para o profissional. Então, não quero que ele lembre qual que é o CID de cefaleia, por exemplo. Eu quero que ele escreva dor de cabeça no buscador e ele traduza para um CID correto de cefaleia. Então, a gente começar a criar formas de o sistema também se responsabilizar por esses processos, porque se não é aquilo, revezamento de CID, a gente faz todo aquele processo de colocar qualquer um, ou todo mundo tem varíola na instituição, porque é o primeiro CID que aparece. Então, assim, como que a gente também, como sistema, se responsabiliza por todos esses processos? Eu acho que é um ponto bem importante. E aí, passando para o Cassias, acho que é legal ouvir um pouquinho da tua opinião sobre essa questão da liderança e da construção dos objetivos na estratégia de dados, né? Acho que não ter todos os dados por ter não é quase tão ruim, ou às vezes até pior do que não tê-los, porque você acaba construindo análises
completamente sem sentido ou tendo respostas erradas respostas certas para as perguntas erradas, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de você de como que foi essa construção, como que vocês estão usando isso agora e acho que qual o caminho também, né? Porque a gente também entende que é um processo contínuo, que isso não acaba aqui, que daqui para frente vocês têm outras vontades e outras coisas para fazer com o tipo de dado que vocês têm. Novamente, obrigado, porque essa primeira pergunta e a resposta do André já me empolgou demais. E essa é a grande pergunta que eu fiz na vida inteira, como diretor, depois como médico, o que eu estou entregando, né? As empresas não são data-driven, né, ou data-driven, elas não são dirigidas por dados, elas são dirigidas a alguma entrega. Os dados são para ajudar aquela entrega. E as empresas em saúde, Natália, nunca foram muito focadas em entregar boa saúde. Essa é uma grande questão. O Value-Based Healthcare, que tem sido bastante comentado, é uma coisa nova. Ninguém disse assim, olha, eu passei por aquela instituição, por aquele consultório, por aquele hospital, e depois eu fiquei mais saudável. Entendeu? Eu estava com problema, eles fizeram uma cirurgia. Eu estava necessitando uma informação, eles me deram uma consulta. Mas ninguém conseguiu medir se eu coloquei ou tinha isso estruturado, muito claro, muito constante. Não eram voltadas a entregas de saúde. De 15 anos para cá, claro, estou dizendo que ninguém não, né? Mas assim, não era a gente começou a ver essa mudança. Olha, passou por tal instituição, eu quero ver se essa população atendida está mais saudável. Então, isso aí exercitou 3 pilares nossos de um sistema grande de saúde, né? Um é de educação, a gente teve que reaprender o que é boas entregas, repensar sobre isso. O segundo, que isso passa por financiamento. Se eu não financiar boas entregas, eu não vou ter boas entregas. A gente financiou terapia substitutiva renal, diálise, a gente teve diálise no Brasil todo. A gente financiou troca valvar, teve troca valvar. Então, o que a gente financia, né? Os sistemas de saúde são muito reativos, aliás, qualquer sistema é reativo ao que é financiado. Se eu aprender a financiar boa saúde, então eu vou ter boa saúde. E, por último, uma ferramenta tecnológica que meça isso, né, que ajuda a medir, aferir, uma plataforma que consiga medir e devolver para financiamento. Natália, eu posso aqui dividir minha tela com vocês só para mostrar uma questão. Então, é nesse momento que a gente pode dividir? Pode ser? Tá. A Natália está me orientando aqui. Não sei se você já está vendo aqui. Eu tenho um pouquinho... Joia. Então, aqui um pouquinho assim, claro que é só uma parte, né, do mapeamento que a gente faz automático com a consulta do médico, né? Então, o médico termina a consulta com alguns dados estruturados, ele consegue ver quantas pessoas se sentiram que melhoraram ou não, quantas pessoas do acompanhamento dele que se comprometem com o próprio cuidado em saúde, como é que elas veem? Elas dizem assim, olha, eu não me comprometo com a minha saúde, então começa um problema sério. Se ela não se compromete, ela está admitindo aqui um grau de risco. Se ela teve internação, olha, 12% dessa população que eu estou mostrando aqui, uma população de exemplo, teve internamento no último ano, e aí uma população já vejo que está sobre risco, não está cuidando da sua comorbidade, que já tem presente, se sente triste ou anedônica, né, que são 2 características do PHQ-9, que a gente fala que é um perfil de saúde emocional, fazem ou não fazem atividade física, tem um comportamento de binge drinking, né, usa ou não usa álcool, quer dizer, isso aqui é um mapeamento clássico, mas o grande pulo do gato vem agora. Isso aqui é entregue não para o sanitarista do século XXI somente. Ele é entregue para o médico da ponta. O médico e a enfermeira da ponta que está cuidando dessa pessoa. Olha, dos 1.869 pacientes que eu estou acompanhando, eles estão sobre esse risco. O que eu vou fazer para um plano individual com essas pessoas e também um plano para a empresa, ou um plano para a comunidade, um plano para
para minha unidade de saúde onde é que eu trabalho, enfim, esse é um rebanho, né? Eu sou do Sul, então a gente tem essa ideia de cuidar, né? De um grupo de pessoas, não é? E ainda aqui a gente lembra de alguns care gaps, né? Aqueles cuidados que deveriam ser feitos para aquela faixa etária e que não tão adequados. Essas pessoas eu tenho que fazer busca ativa, ir atrás, eu tenho que reduzir isso, elas estão sob risco. Né? E essa é uma parte bacana. Eu posso valorar, e aqui, então, enfim, quem está sob cuidado, com classificação, baixo risco. Então, essa aqui já é um pouco do resultado que a gente entrega, não só para nível de gestão, mas para nível granular da assistência que essas pessoas aqui a gente vai oferecer cada vez mais uma intensidade de cuidado até que a gente entenda que essa pessoa está em bom cuidado. Né? E aí pode ser com comunicação, enfim, dos mais diversos modos possíveis de eu colocar ela numa jornada adequada. Isso é um exemplo da atenção primária, mas eu posso usar isso para atenção secundária, hospital, enfim, e também para localizar essa pessoa em qual nível de risco que está. Eu posso também, com isso, pagar melhor a equipe que cuida melhor, não é? Eu estou financiando agora o cuidado e não somente a consulta, o número, o fee for service. Eu estou saindo dessa dinâmica e estou dizendo, olha, você tinha uma população que estava lá com 30% de pessoas que não deveriam ter feito mamografia, ou Papa Nicolau, ou até uma pesquisa de câncer de colo de intestino e não fez. Dentro de 1 a 2 anos, a gente vai botar ordem na casa, a gente vai cuidar dessas pessoas, elas vão estar sob um bom cuidado. Então, isso dá ROI, eu posso até calcular ROI, quanto que a gente vai dar saving, e isso também eu quero compartilhar desse risco contigo, né? Então, os dados começam a permitir entregas em saúde, não em volume, né? Eu saio dessa dinâmica de entregar só volume. Eu acho que esse é um grande avanço que a gente tem tido ultimamente. Muito legal, é muito legal ver isso e a gente escuta dentro do sistema de saúde, acho que bastante os objetivos, assim, de vamos fazer análise de risco, vamos fazer cuidado coordenado, vamos fazer cálculo de desfecho clínico e todas aquelas coisas que a gente já discute como setor, que a gente entende que para alguns deles a gente ainda não está na maturidade que a gente gostaria de estar já, em alguns a gente já está caminhando um pouco mais avançado. Mas aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, acho que do papel da etapa de coleta, assim, nesse processo, porque a gente já falou um pouquinho dessa questão do revezamento de seeds, né? Estou chamando assim aqui de você usar ali cinco seeds mais comuns, mas tem algumas questões, por exemplo, desses hábitos que hoje a gente tradicionalmente não consegue mapear tanto dentro da própria consulta, né? Com os dados do próprio prontuário. Obviamente, aqui eu não estou falando da gente criar questionários, criar formulários, criar materiais extras para fazer a análise e a coleta desse tipo de informação. Falando de uma rotina de consulta tradicional, de uma rotina do profissional de saúde que respeite os roteiros terapêuticos dele, o roteiro clínico, que não gere aquele burden de preencher um monte de coisa, enfim, todo esse contexto. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, acho que especialmente dessa etapa, assim, do quanto a coleta é importante nesse processo e do quanto eu acho que um trabalho de padronização que envolva uma questão de terminologia, uma questão de algumas bases que são combinadas, eu ia falar o André, o Balalai comentou um pouquinho sobre a gente não compartilhar a mesma terminologia entre instituições diferentes, né? E por isso eu não consegui compartilhar a informação, mas eu acho que esse combinado não sai caro, né? Se a gente fizer isso, né, a princípio, desde o D0. Então, como que vocês entendem esse processo da coleta, assim, esse processo desde o início da entrada do dado aí nesse processo? Acho que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que assim, dado só serve para responder perguntas, senão não serve para nada, né? E a gente tem que fazer aquilo. Na verdade, gestão é o fator humano. É gente tomando decisão em cima de análises que gente fez
em cima de dados que gente coletou. Então, assim, a cadeia de erro humano está posta, entendeu? Então, eu acho que o Cassis, ele trouxe essa parte do value based. Acho que a única diferença do value based para a gestão de sinistralidade e a gestão de procedimentos padrão, né, faturamento padrão, é o tipo de pergunta que você faz. Um está fazendo pergunta reativa, qual que é a minha curva ABC, eu tenho que parar de usar o PME, e o outro está tentando pensar numa pergunta um pouco diferente, né? Mas aí eu acho que quando a gente olha lá na ponta da coleta, eu acho que a gente tem que levar até assim a parte psicológica da coisa mesmo, assim, sabe? Então eu acho que coletar o dado certo e coletar certo o dado são coisas diferentes, né? Eu acho que coletar o dado certo é a primeira coisa. A Natália falou, não adianta eu colocar um monte de formulário. Assim, a tecnologia está aí, semântica, NLP, para ajudar o cara. Cada vez mais a gente quer clicar um botão, ou mesmo falar, o cara tem enxaqueca, vai aparecer e preencher todos os dados, e depois você só valida, e você não preenche, né? Então, acho que esse é um papel, aí, por exemplo, multimédia, dos bastidores da coleta do dado, né? Que é a interface. Acho que, para mim, um dos maiores desafios que a gente vai ter da saúde digital é como reduzir o burden da coleta de dados. Porque quanto mais a gente quer mais dados, chega uma hora que o cara não trabalha mais, né? Então, eu acho que a primeira coisa a gente tem que levar em consideração o nível de atenção das pessoas. Se você exige que o cara passe 20 minutos preenchendo dado, ele vai preencher errado. Porque você não tem 20 minutos. É igual no filme da rede social, do Facebook, né? Que quando o cara pergunta para o Mark Zuckerberg se ele tem toda a atenção dele, ele fala, não, você não tem metade da minha atenção, porque a outra metade está em outro lugar. E o cara que é médico, está na frente da assistência, metade da atenção dele está em outro lugar. E não em preencher corretamente os CID e as outras coisas. Então, a primeira coisa é como é que a gente cria mecanismos que você tem não só o cara colocando o dado, mas ele prestando atenção no que ele está fazendo. E não adianta achar que a enfermeira vai ficar no final do dia, 7 da noite, antes de ir embora, ficar arrumando papel, não vai. E vai fazer correndo. E vai fazer errado. E não é culpa dela, é culpa nossa, que as pessoas têm a jornada de trabalho delas, mais o que a gente vai criando. E a segunda parte é custo efetivo criar esse burden? Então, por exemplo, se eu estou coletando um monte de dados, quanto que eu salvo, vamos lá, value based healthcare, tudo legal com jornada. Eu estou salvando, sei lá, 100, 200 mil reais por mês disso. Mas o tanto de horas que a minha equipe deixa de trabalhar na assistência para coletar dado, talvez me custe R$1 milhão. Na verdade, está sendo mais caro coletar o dado do que eu utilizar o dado, entendeu? Então, acho que é nessa parte que também a tecnologia tem que ajudar. E aí, eu acho que aí coletar o certo dado vem nessa parte de criar mecanismos de semântica e até a gente tem que pensar que pessoas com rotina executam tipo piloto de avião. O cara repete 100 mil vezes a mesma coisa, ele nunca vai errar. Então, a padronização das coisas gera rotina e você diminui o fator de erro humano. Então, por exemplo, padrões como o OMOP, o próprio FIRE do HL7. Então, você criar padrões, o SNOMED, então o cara vai cada vez mais fazendo, se acostumando, você vai ficando mais rápido. Então, você criar interfaces que gerem rotina no fator humano, diminui aquele cara que fica tipo seu avô na internet. Ele fica catando milho lá e vai demorar horas. Entendeu? Eu acho que isso ajuda pra caramba. E assim, eu acho que no final, isso vai gerar lá na ponta, ok, se eu tenho dados que são, vamos dizer assim, mais organizados, aí o cara que faz a análise vai começar a pensar nas perguntas certas, porque a gestão, o cara está preocupado que ontem, no trimestre passado, ele não bateu a meta de savings. Ele vai ficar pedindo as coisas de ontem. Então, será que você está facilitando para o cara que faz análise tirar um pouco o viés do ontem para a gestão? Porque a gestão vai continuar com a cabeça do cara, cadê o resultado, entendeu? Então, acho que a gente tem esse papel de tornar a vida das pessoas mais fáceis, porque, queira ou não, a gente trabalha com dados, as pessoas trabalham trabalhando, entendeu? E a gente não pode fazer elas trabalhar com dados também, né?
Eu ia fazer um comentário, eu não precisei nem fazer, porque eu tenho a prova aqui, eu recebi essa mensagem. O Lassi, que é o presidente da ProntMed, ele sempre fala em reunião, assim. Ele sempre diz, preencher prontuário eletrônico é tão legal quanto fazer a ata da reunião. Porque aí acho que a gente se identifica, né? A gente, especialmente gestor de saúde, a gente fala, putz, é mesmo, assim, olha que massa, olha que legal. E ele sempre fala também uma coisa que eu acho que você trouxe muito bem, assim, o prontuário ele precisa ser o mais invisível possível na assistência, né? O objetivo de uma consulta não é preencher o prontuário, o objetivo de uma consulta é atender o paciente. Então, como que a gente consegue, como sistema, como tecnologia, acho que deixar isso muito claro né, no nosso, em tudo que a gente entrega e tornar esse processo mais redondo para o profissional de saúde. E aí eu queria ouvir um pouquinho da experiência do Cassias, acho que com o lado assistencial, assim, da coleta do dado. E até tem uma pergunta aqui do lado sobre uma coisa que o Balalai passou rapidinho, que quando vocês acham que o dado ele tem, por exemplo, um nível de criticidade maior ou que ele precisa de uma atenção extra, vocês acham que a confiabilidade dele é diferente de um dado, por exemplo, que é mais rotineiro, que é um dado mais comum dentro do atendimento? Como que você vê isso, Cassias? Ótimo. Essa questão da criticidade vai ser uma evolução da minha resposta. Vamos ver se eu consigo responder quem perguntou. Mas eu vou complementar algumas questões que o Balalai levantou com a minha visão prática, Balalai. Uma das dores nossas é responder um questionário e não saber para quê, entendeu? Tá lá o médico, a enfermeira, e a enfermeira é campeã de responder, é bem melhor do que o médico, né? Ela tem uma disciplina muito mais... o médico está muito focado na arte do diagnóstico, ele não tem essa característica, geralmente, né? Mas quando a gente começa a ter feedback, termina o mês, eu digo, olha, tantos pacientes teus isso, tantos aquilo, estão obesos, esse tipo de feedback que eu mostrei agora, isso para o paciente ou para o próprio, né, médico, para a equipe, começa a melhorar a qualidade, né? Então, a gente aprendeu na gestão de equipe mesmo, lá como coordenador, no começo, que se eu pedisse para o médico prescrever e não desse feedback para ele, nada feito, né? Ele não sentia. Então, a gente tem aí um esforço muito grande de fazer um feedback. E se o paciente está respondendo um questionário, e cada vez mais alguns sistemas estão botando isso, também. Eu terminei um questionário, não pode ficar beleza. Natália, obrigado por ser... Eu tenho que devolver para ele alguma coisa. Olha, você está num grau de risco tal, ou a tua mandala de saúde é tal, ou a gente vai trabalhar e vai te dar um feedback qualitativo disso. Mas tem que ter alguma coisa. Nenhum dado pode ser insosso, né? Respondi e isso só vai para a gestão. E às vezes vai para a gestão na gaveta, né? Que nem a gaveta está trabalhando isso como dado por... Eu lembro que o nosso formulário de agravo tinha 52 itens aqui no Brasil. Lá quando eu estive em Boston, em Cambridge Health Alliance, que é um grupo que eu acompanhei, tinha 12. Entende? 12 era muito mais fácil e eram 12 efetivos. E aqui eram 52 que não, às vezes não estavam sendo usados. Então, isso é muito importante, né? E aprofundando um pouquinho mais esse desgaste da equipe, foi feita uma pesquisa recente que uma das coisas que afasta o médico de ser family physician nos Estados Unidos é ter que preencher dado. E eles dizem, não quero ser médico de atenção primária, porque é muito dado para preencher. É muito ficha, entende? Mesmo num país que é mais objetivo, né? Então, isso não está sendo mensurado no Brasil, a gente não parou para perguntar, mas provavelmente é um grande ofensor do médico. E aí vem o terceiro item que eu vou dar de prático aqui. Os prontuários nossos, né, eles foram muito criados dentro dos hospitais, assim, estou dizendo de todos os hospitais do Brasil, Natália, né? Os grandes aí, assim, os que muito falam, eles são muito caixinha, muito respondendo, assim, usei tal remédio de tal
gaveta, para uma gerência do hospital. E eles não tinham a vocação, pelo menos inicial, do cuidado. Eles não tinham essa vocação, era a vocação gerencial do hospital, não é? E isso é diferente, né? Quando a gente olha para um encontro, o encontro do médico e a pessoa, o médico tem as características dele, um oftalmologista deve ver um prontuário diferente do clínico geral, do gineco, porque ele carrega a especialidade dele, mas o paciente também carrega a especialidade dele. É diferente eu ver um paciente diabético, de um hipertenso, mesmo se eu estou tratando dor de cabeça dele. Então, esse amoldo, essa flexibilidade que o prontuário reage a esse encontro tem cada vez sido mais importante. Olha, o prontuário te lembra, esse cara ali é diabético, esse cara aí é hipertenso, ele está com o exame atrasado. E aí eu venho respondendo nessa evolução a pergunta de quem perguntou, olha, o prontuário não deveria de reforçar dados mais críticos, não é? Se para mim é importante a hemoglobina glicada do diabético, ela tem que estar abaixo de 7, talvez ele devesse confirmar. É mesmo 8, né? Alguma coisa assim. Então, alguns dados, mas aí não para todo mundo. Esse item confirma, é isso mesmo. Então, para algumas coisas que sejam mais relevantes, porque senão a gente liga o automático e para eu sair dessa tela e ir para outra, eu tenho que preencher isso. Então, quer dizer, e aí vira só né? Deixa eu me livrar, não é? E esse é o dia a dia. Então, acho que uma das maiores saídas que a gente está vendo assim é que os encontros não sejam tão padronizados, que eles sejam moldados com características do médico e do paciente, né? E acho que também aí a gente tem bastante gente assistindo com contextos diferentes, mas a gente tem visto cada vez mais a importância de ter um prontuário eletrônico que atenda, por exemplo, as rotinas da enfermagem, que é muito comum que se use o mesmo template do médico para atender, com nomenclaturas e com terminologias que o profissional médico usa, mas que não tem nada a ver com a rotina do enfermeiro, não tem nada a ver com a rotina de cuidado que é completamente diferente, né? Então, é muito legal ouvir isso. Eu vou só avisar que tem um lugar para fazer umas perguntas aqui do lado, então se vocês que estão ouvindo a gente quiserem, pode mandar. A gente vai encaixando aqui ao longo das perguntas e que vai ficar gravado e disponível, porque eu vi que perguntaram aqui do lado. Então, a gente vai liberar esse link para vocês, sim. Balalai, acho que uma das coisas que você tem como experiência você já comentou um pouquinho, a gente lida com o dado que a gente tem, né? A gente trabalha com a informação que existe e é isso, e a gente tira o melhor a partir disso. Mas eu acho que tem uma conversa que tudo se resolve na mineração de dados, né? Tipo, a gente faz a mineração de dados e resolve, encontra lá, vamos aí. A gente tem o dado desestruturado e a gente estrutura. O que é essa mineração de dados? O que já é possível fazer hoje? Qual que é o limite disso? Por que é legal a gente ter esse dado limpo desde o início e não só contar com isso, né? Acho que eu tive uma conversa com o Vitor Gadelha, que acho que algumas pessoas conhecem aqui, ele estava comentando sobre a importância dessa união de forças, né? Desde do dado certo na entrada até a mineração de dados, enfim, passar por um processo mais limpo disso. Acho que você já me contou antes nas nossas conversas assim para esse webinar, inclusive o impacto de tempo que isso trouxe para projetos específicos seus. Então, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho, porque eu acho que fica num mundo mais etéreo, assim, sabe? Tipo, numa coisa, é a mineração de dados, mas do que a gente está falando aqui, sabe? Sim, eu acho que a gente adora um buzzword, né? Então, e aí, principalmente com a pandemia, eu acho que as pessoas descobriram o dado de saúde, né? E assim, e principalmente a parte de mineração de dados e da qualidade, a gente chama de pré-processamento, né? Que é o processo entre a base de dados crua até você chegar na base de dados que ela é analisável, né? Então, e aí são dois profissionais diferentes. Tem um engenheiro de dados, que é o cara que vai fazer esse pré-processamento, e tem o cientista de dados, que é o cara que vai analisar. E são pessoas completamente diferentes.
e é muito comum cometer esse erro. Você pega um cara que é muito mais próximo da análise, da estatística, o cara não consegue, é o cara que fica pegando base de dados de milhões de linhas e quer abrir no Access, entendeu? Vai travar, o cara não sabe usar a ferramenta certa. E ao mesmo tempo, o cara que é um engenheiro de dados, ele não necessariamente sabe para que você quer fazer, para que você quer aquilo, está fazendo do jeito que ele... Então, tem que ter essa conversa, né? Mas, e a primeira coisa, acho, da mineração, começa por ter essa interação entre quem está fazendo a pergunta para aquilo com quem vai estruturar a base de dados a partir da base crua, né? Até porque, se você pensar no cara que está coletando o dado, você tem que, a gente já falou, né? Tem que deixar de ser um burden para ele, para virar, na verdade, uma coisa que ajude ele. Que é, basicamente, a partir do momento... Hoje a gente coleta, igual o Cassias falou, né? Hoje é muito no que você está usando, né? A gente coleta muito o que o cara está fazendo para talvez entender por que ele está fazendo, como que ele está fazendo. Mas, na verdade, o que a gente quer entender na parte da gestão é por que ele está fazendo aquilo, né? Então, a partir do momento que você entende por que ele está fazendo aquilo, então, muitas vezes você vai definir o seed com base na jornada. Você pega, pingou aqui, pingou ali, por mais que ele colocou o seed X, Y, Z, assim, ó, isso aqui tem cara de ser outra coisa. E aí você começa a ser um pouco preditivo. Por mais buzzword que a análise preditiva pareça, eu acho que saindo disso, é você criar sugestões. Você fazer a ferramenta de coleta de dados ser uma ferramenta de suporte de decisão. Não que ela vai tomar decisão para o médico, mas assim, em vez daquela caixinha PIN, você não digitou o seed. Né? É diferente assim, ó, você digitou tais coisas. Assim, você tem certeza que é isso? Ou pode ser que seja aquilo. Vale a pena avaliar. Isso é o melhor dos mundos, que aí o cara vai querer usar. Ele sabe que aquilo ajuda ele. Mas quando a gente vai para a parte de pré-processamento, geralmente, assim, quando você trabalha com dado bem cru, assim, você pega um projeto e pelo menos 80% do tempo você passa organizando, limpando e estruturando a base, assim. E nem sempre você tem vamos dizer assim, você tem layers de dados. Não dá para você chegar e organizar, pensa no portal de um hospital. Pô, dá pra caramba, todo dia coisa acontecendo, assim, sabe? Também se você pegar dado que é streaming, vamos dizer assim, que é de bandwidth, né? Que é, por exemplo, o dado de um monitor da UTI. Você está coletando dado a cada segundo. Uma coisa é o dado da assistência é cada dia. Mas vai contar, tipo, o Robolaula lá. Toda hora, rodando, né? É muito dado. Então não adianta você querer estruturar o dado lá na base crua. Você vai criando layers, né? Até porque não dá para você ficar consultando a base de dados, a gente chama do raw data, né? Toda hora, porque senão vira uma bagunça. Então, tem toda uma estratégia, até para quem está começando a estruturar o dado, de quais são, vamos dizer assim, as caixinhas e os lugares que você vai criar, como se você estivesse pré-analisando antes. Então, você vai cortar, talvez, sei lá, numa análise X, você não precisa saber o terceiro dígito do CID, porque está fazendo análise de alto nível. Então, você vai lá, faz um recorte daquela base e deixa disponível para um determinado grupo. Então, só que para você fazer isso, você tem que mapear quem está usando o dado, quem está fazendo pergunta tal, para você tornar as coisas mais rápidas. Senão fica aquela coisa de, o cara clica, cai o SAP, o cara clica, cai o front médio. Porque tem 500 mil negros acessando a base crua e aí vira uma bagunça. Então, essa estratégia de engenharia de dados é uma das coisas mais importantes. Geralmente, a maior reclamação, não é nada pior do que internet lenta e sistema caindo. Você desanima, assim, sabe? Você quer fazer uma análise, seu chefe te pediu para saber quantas cirurgias tiveram, demora 5 horas, entendeu? Porque você tem que ir lá e aí tem que pedir o dado para não sei quem. Então, assim, tem essa primeira parte da mineração de dados, que é pensar estrategicamente o que você vai fazer. Vai ter uma análise que é ad hoc? Aí tudo bem, aí você faz um recorte separado. Mas 95% das demandas você consegue prever e criar coisas menores. E é nessas coisas menores que você começa a automatizar a limpeza. Porque vai vir o dado sujo, natural. Não adianta você achar que vai. Principalmente em campo aberto, assim, sabe? Aí o exemplo que eu usei quando a gente estava. Até mudou agora. A gente estava usando a base de dados do governo de quimioterapia. E o campo é aberto. São 2 campos separados, que na época de 1900 de bolinha não cabia num campo só. E o cara digita lá a quimioterapia que ele quiser. Quimioterapia é uma fauna, né? Você pode combinar 500 coisas com 500 coisas para qualquer coisa. E até o exemplo que eu falei com a Natália, né? A gente teve um regime, até um artigo que a gente publicou, foi o primeiro artigo
sobre isso, que a gente publicou, foi em 2015, publicou num congresso no Chile, tem um regime de quimioterapia tradicional, chama FOLFOX, que é para câncer coloretal. A gente achou 265 maneiras diferentes de escrever FOLFOX, sabe, em 5 anos de dado. Só que e aí é no dedo mesmo, é trabalho, assim, esse trabalho de limpeza e padronização, porque uma coisa é você limpar uma vez, outra coisa é você limpar todo dia e criar um processo para isso. Também exige bastante trabalho da galera de gerir de dados, assim. E você vai ter que fazer, tem parte manual, não tem como, porque a máquina não consegue entender que a enfermeira entendeu o que o médico falou errado, entendeu? Ela vai até ir aprendendo, mas na primeira vez que ela viu errado, ela não vai entender, entendeu? Então, de alguma maneira, tem um fator humano de validação, né? E esse trabalho de pré-processamento, estruturação e limpeza é tipo o trabalho de encanador. Ninguém sabe que o encanador existe, mas toda vez que entope o cano, todo mundo lembra que o encanador existe, entendeu? Então, toda vez que vem um dado super errado ou o dado não funcionou, aí, pô, cadê os caras do TI? Né? Que é muito além do TI, vai muito além do TI. Porque para até chegar no cara que faz a análise, porque isso aconteceu na pandemia, assim, para fechar um pouco, você ter essa consciência de que não é plugar no dado que você viu. Isso aconteceu demais na pandemia. O que eu vi de post no LinkedIn, que o cara pegava o dado do Kines, ou pegava uma base do Covid, fazia uma análise, até a parte de responsabilidade. Assim, saúde não é dado da Amazon, que você faz o Google AdWords, você publica um insight que você teve, assim, sabe? As pessoas, a população brasileira, ela tem um gap gigante de educação formal. E as pessoas mais simples não conseguem entender. Se ela vê um negócio, uma análise mal feita, a pior análise é aquela com boa intenção e feita errado. Que aí vai para o WhatsApp e o cara vai lá e, sei lá, não toma vacina, por exemplo. Negócio, porque ele leu que alguém fez uma análise errada, porque a vacina a gente já atingiu 98%. E por quê? Porque a pessoa não conhece o que ela está fazendo. Então, para o próprio cientista de dados, o cara que faz análise da gestão, se ele não conhece o que ele está usando, é o famoso shit in, shit out. Entendeu? Você pode ter um modelo preditivo, mas você vai estar usando lá um monte de modelo de machine learning, vai usar o inteligência artificial de não sei quem, se o dado é uma merda, meus parabéns, a sua análise vai ser uma merda igual. Entendeu? E aí que é o ponto. Não é só sair plugando e fazer curso no Coursera e pegar o ferramenta de NLP e sair aplicando se você não tem nem ideia do que você está analisando, entendeu? Então, tem um passo importante que é essas pessoas não só têm que existir, mas tem que ter conversa, tem que ter dentro da instituição o cara da engenharia de dados, ele tem que estar sentado com o gestor, cara, ó, eu sempre preciso daquela informação e eu não consigo colocar. Então, beleza. Então, a gente vai reformular uma coisa para você que vai tornar a sua vida mais fácil. Porque o trabalho da mineração de dados é tornar a vida de quem analisa mais fácil, entendeu? E muitas vezes fica aquela conversa de eu vou fazer do jeito que fica mais rápido para mim, que eu ganho por SLA, TI é por SLA, quanto menos gente reclamar, melhor. E o cara da análise de dados está assim, fazendo análise que ele acha que é assim, totalmente cego, porque ele está em cima da base errada. Que é um dos maiores desafios, pôr essa galera para conversar. O gestor, o cara que analisa e o cara que organiza, entendeu? Muito legal. Acho que você comentou um monte de coisa assim que é parte enfim, das dúvidas e das conversas que a gente tem sempre, tanto com gestores de saúde, gestores assistenciais, gestores operacionais, profissionais de saúde. Acho que é uma questão bastante comum assim entre eles. Eu acho que especialmente essa volta do dado, assim, que acho que você comentou, o Cassias comentou, como que esse dado volta e qual que é a mensagem que volta, porque o dado pelo dado, às vezes, ele é 98 de tal coisa. Ok, 98 é bom, 98 é ruim, 98 é 98, assim, tipo, o que isso quer dizer para mim? O que isso impacta na minha conduta? O que isso precisa representar como gatilho para minha instituição fazer, por exemplo, um programa de saúde, como o Cassias está comentando, ou fazer uma análise de risco ou um cálculo específico. Então, acho que isso é bem importante, assim. E eu acho que vale ouvir um pouquinho do Cassias como que é essa devolução. A gente também conversou um pouquinho antes desse webinar,
E você comentou sobre essa questão de você usar o dado no ponto de vista individual, de ver o paciente no horizontal, do ponto de vista populacional, de um ponto de vista gerencial, inclusive da equipe, né, do corpo clínico que está atuando. Como vocês estão fazendo assim, para entregar o dado certo, para a pessoa certa, do jeito certo, sem também gerar um monte de dashes que a pessoa precisa olhar, porque também, né, às vezes não é necessariamente a forma mais efetiva, ela precisar ficar olhando em algum outro lugar ou algumas outras coisas para fazer alguma coisa. Como que isso vira actionable de fato? Como que a gente consegue garantir que esse ciclo tá redondo e que quem precisa da informação tem, sabe? Ótimo. A gente passou algumas fases de encarar prontuários, encarar até da época que era escrito ainda, né? Era papel, isso aí, um convencimento para os médicos e as equipes usarem meios digitais. Então, imagina o esforço que a gente tinha, Natália. E o dado, ele era muito legal. Você tinha que escrever para se respaldar legalmente. Depois, ele veio com essa questão gerencial, não é? Aí veio essa turma que analisa sinistro e vê se vamos gastar mais do OPME, menos do OPME, é onco, onde é que está o ralo, é cardio, né? E isso aí, claro, que foi muito importante. E eu acho que a terceira onda é do cuidado. Tá? Então, a primeira onda era para se livrar, a segunda onda para ver buracos financeiros, e ótimo, a gente viu e continua, a gente vai continuar vendo isso, oportunidades. E agora a terceira onda é uma onda que vai olhar para o paciente e vai dizer, esse dado vai servir para eu cuidar dele. Que é o que a turma está falando, prospecção, mas é cuidado. Né? Esse dado vai dizer assim, ó, talvez o André Balalai, nessa pandemia, parou de se exercitar, ou deveria ter feito o exame e não fez, ou lá o seu João tinha que ter feito mais... Você está analisando meu dado, é isso, né? Oi? Você está analisando meu dado, né? A gente fazia essa análise e a própria pessoa respondia Balalai. E um colega meu, um colega muito bacana, Landsberg, ele olhava o dado, que isso gerava um dash da pessoa antes da consulta. Esse dado ela criava e tinha lá um score. Ele dizia, olha, seu João, estou olhando aqui que você respondeu que come 6 vezes por semana vegetais. Mas eu estou olhando outro dado aqui, ó, que vem do iFood, não está batendo. Né? Ele brincava com isso, claro que eu não estava vendo o dado do iFood, mas algum dia pode chegar, se a pessoa permitir análise mais profunda em Big Data, né? A gente pode coletar de outros lugares também. Se a gente tem uma direção ofensiva, o Waze sabe se eu dirijo bem ou não, né? E isso é um risco enorme das pessoas, isso o médico pode cuidar de pessoas que têm tem comportamentos indevidos. Mas aí depende de uma série de coisas, de eu querer que alguém cuide de mim, não é? Então, eu acho que o dado, ele está tendo essa característica. E o que você citou no começo, agora que eu vou fazer uma amarração, Natália, o FHIR, o HL7, o SNOMED, enfim, todas essas terminologias que vêm para unir, na verdade, ele não, pro ator final, não tem muita diferença. Isso vai ser a nossa maneira de unir as pontas. E aí ele passou comigo, ele passou lá no Hospital Sírio-Libanês, no Einstein, ou ele viajou lá para Nova York e foi atendido lá também, e depois ele voltou. E aí eu vou precisar de um agregador para isso. Antigamente a gente achava que a agregação, né, ia ser o próprio prontuário, a gente achava, né, nossa, a ideia é que o máximo de pessoas que usassem o mesmo prontuário estaria resolvido e pronto. Não é, não foi assim, não vai ser assim. E é bom, inclusive, que exista essa diversidade. Não tem problema. Mas eles vão precisar conversar. Eles vão precisar conversar, não é? Está aí a RNDI falando disso, um monte de gente tentando falar. Não é fácil. Eu acho que vai precisar mais tempo, vai precisar uma lei, vai precisar pessoas muito, muito sérias falando isso, que isso envolve interesses diversos, envolve esforço, envolve dinheiro.
para fazer a turma se conversar e um agregador. A nossa experiência que a gente está vivendo aqui no Fleury é conseguir olhar para esses dados já constituídos, que o André falou bastante, e isso é bem verdade, baggage in, baggage out, né, André? Se lixo entra, lixo sai. Nenhuma análise de dados salva. Então, tem todo esse trabalho que o André falou. Então, a gente está olhando para o sinistro da empresa, para o sinistro da operadora, isso é uma parte do dado importante. A gente está olhando para os dados do próprio Fleury, que é um laboratório que tem milhões de dados, é nisso que ele se baseia, e está olhando para os dados assistenciais agora, né? A dados de cuidado. E essa agregação desses dados começa a trazer, primeiro, um score de risco e depois, em cima desse score de risco, uma intensidade de cuidado necessário para as pessoas, que é a coordenação de cuidado, a almejada coordenação de cuidado. E aí a gente sai daquele, vou pagar pela OPME, a OPME é mais barato. Não, eu quero que o meu paciente nem precise de OPME, né? É isso que a gente está desenhando, que a gente consiga ver qual que é aquele cara que vai cair e cuidar né, um pouco antes. Todo mundo quer isso. Essa é a arte médica, a arte de curar, tem muito mais a ver com a arte de predizer, né? A gente sempre teve esse desejo de dizer qual que é o paciente. E só com um prontuário leve, um prontuário que entenda você, que se molde, como a gente falou, só com profissionais que entendam no que a gente está falando, isso precisa de um processo educativo muito grande, comprometidos, com esse feedback. Então, só com essa construção conjunta, quando o paciente senta na frente da enfermeira, de algum modo, ela veja que esse paciente tem risco. E aí, por quê? Porque passou 10 vezes no hospital no último mês, e aí a análise de sinistro do Balalai me mostrou isso, mas não mostrou só para a gerência, mostrou para a enfermeira lá na ponta. Então, é essa amarração que a gente precisa fazer, sair do gerencial e ir para o nível do cuidado. Eu acho que é um dos... E também para chegar no paciente, Natália. Eu acho que a gente tem conseguido chegar a alguns pontos, algumas conclusões éticas e que tenha valor também, que tem coisas que não têm valor para o paciente, mas algumas coisas valorosas para o paciente, chegue para ele. Ele consiga ser dono do próprio cuidado, ser engajado nesse autocuidado. Eu acho que é isso que vai ser o caminho do prontuário, é criar dados para isso. Eu acho que a gente está apontando o nosso norte nesse sentido. Uma vez eu ouvi de um amigo meu aqui dos Estados Unidos, ele fez a correlação que é muito boa sobre que a gente tentar predizer decisões com as migalhas, né, com as migalhas do pão, com o breadcrumb, né, que o cara que é campeão disso é o dentista. Né? Ele fala, dentista chega assim, não adianta você passar fio dental um dia antes da consulta, que eu sei que você não está passando, entendeu? Que é um pouco do que você falou lá. Não adianta você falar que você está comendo verdura se o seu iFood só tem McDonald's, entendeu? E aí que eu acho que entra assim, humanizar o prontuário. Eu acho que por muitos anos a gente quis que quem coleta o dado se virasse uma pessoa de tecnologia ou tivesse uma enfermeira que fosse boa de Excel, mas eu acho que é o contrário. Não adianta a gente, esse bando de nerd que faz análise, querer obrigar que as pessoas sejam nerds do outro lado. Na verdade, assim, eles são da assistência, eles têm competências diferentes para aquilo. Então, no fundo, é a gente que coleta dado por dado que tem que se adaptar e se humanizar para a realidade do cara que está coletando dado, e não fazer eles se adaptarem a gente, entendeu? Eu acho que o que é adaptado no começo, né, de usar CID, de fazer semântica, é um pouco da nossa da evolução da galera da saúde digital para se adaptar ao mundo que está lá e que sempre esteve, e não a gente querer que o mundo se molde a gente. Acho que é um pouco até de maturidade, né? Não, é muito legal. A gente acredita muito nisso, assim. Eu acho que a nossa responsabilidade é de fato a gente olhar os nossos próprios dados, a gente olhar as nossas próprias os nossos próprios gaps e cuidar deles no sentido de sistema, né? A gente como fornecedor de um sistema de prontuário eletrônico,
a ponto do profissional gostar de usá-lo, assim, não precisa amar, né? Porque de novo, não é preencher ata de reunião, é cuidar do paciente o objetivo, não é preencher o prontuário. Mas não a ponto né, dele ficar ali consumindo aquilo, mas de uma forma que seja tão invisível, tão fluido para ele na rotina de cuidado que ele que entregue o valor que ele precisa entregar, né? Que deixe de ser só um valor legal, como o Cassias comentou que a gente usava, mas que vire ferramenta de assistência, que vire ferramenta de gestão, que vire ferramenta de cuidado. Então, eu acho que isso é um valor incrível, assim, para quando a gente junta todas essas frentes de tecnologia, de assistência, de gestão e coloca todo mundo para entender quais que são os objetivos, quais que são as estratégias e como que a gente está pensando no dado aí para transformar esse sistema de saúde do jeito menos vazio possível, né? Que a gente fala de transformação de saúde também vira uma coisa, uma buzzword, mas do jeito que vai entregar mais resultado para o paciente, que vai entregar mais resultado para as instituições, para os profissionais que estão tratando desses pacientes. Então, acho que obrigada, gente. Assim, eu nem tenho como agradecê-los, porque é realmente muito legal ouvir tanto como que isso está acontecendo dentro das instituições, quanto quais que são as visões de mundo. Acho que a gente também pode ter como referência e pode ter como benchmarking de fato para construir as nossas próprias estratégias, né? E acho que o recado é que isso aqui não está pronto, né? Isso aqui é uma conversa, isso aqui é um processo, isso aqui a gente tem instituições em maturidades completamente diferentes, mas está todo mundo caminhando para conseguir entregar um cuidado mais redondo, uma estratégia melhor de assistência para os pacientes, que é o objetivo, né, do que a gente está fazendo. Então, obrigada. Vou deixar vocês darem um tchau aí e um recado final, alguma consideração final de 10 segundos, rapidinho. Cassias, por favor. Vou ser bem pessoal aqui, eu agradeço de fato a você, Natália, até a Maiti, a Paula, a turma que eu conheci há muito tempo e que eu sei que, assim, pensam, assim, ao LACE, pensam em facilitar, né, foi um dos primeiros prontuários em papiro, então até vou fazer um disclaimer que eu gosto demais da ferramenta, então acreditam no atendimento generalizado, na generalista, criaram templates para que isso ajudasse mesmo ao atendimento. Então, de fato, um agradecimento a vocês a terem trazido aí para esse evento, bater um papo. Eu acabei vendo que chegou a ter um nível bem legal aí de pessoas participando, fiquei contente com isso, que é um assunto melindroso, um assunto, né? E demais, assim, até por trazer o Balalai, né? A presença do Balalai já estava no meu radar, um dia tentar conhecer esse garoto, agora aqui desfrutando a inteligência dele junto comigo aqui nessa tarde. Muito, muito obrigado a vocês e por ter proporcionado esse momento aí. Obrigada a você. Obrigado, cara. Eu tenho que aqui parafrasear Mano Brown, sou apenas um garoto latino-americano aqui, entendeu? Mas eu acho duas coisas que eu queria falar. Eu acho que deveria fazer mais conversas como essa, que é o que você falou, né, André? Assim, é um assunto super espinhoso e tal, e a gente tem que fazer conversas, bate-papos, e eu acho que traz muito mais valor essa coisa prática e vamos dizer assim, fluida, e acho que, e aí eu tenho que elogiar demais a Natália, porque a Natália mandou um roteiro para a gente, se preparou, então é outro nível de discussão, de chegar aqui, apresentar 15 mil slides, falar sozinho e considerações finais, que não agrega muito, acho que agrega esse bate-bola. E aí eu usei uma frase de propósito, assim, que eu acho que é um recado que eu deixo para a galera que está começando agora, ou se envolvendo agora com isso, seja você jovem ou não, entendeu? Que eu usei o sanitarista do século XXI. Sanitarista é uma profissão antiga, é uma coisa que forjada na década de 70, de 60, entendeu? E hoje saiu de moda. Sanitarista é o professor de saúde pública que conta a história do SUS. Eu usei de propósito por quê? Porque, a gente faz gestão de saúde, tem gente fazendo há muito tempo. Não é porque a gente descobriu o dado agora, de data science, que de repente a gente descobriu o mundo. Tem gente fazendo gestão de saúde
no papel, assim, milagre, né? E eu acho que, o recado que eu deixo é assim, se a gente tem toda essa potência de tecnologia, a gente tem que saber usar ela, sabe? O Gonçalo Decina falou uma vez que a gente saiu de uma fase de banco de dados para um bando de dados. A gente vive num bando de dados, assim, sabe? E a gente para a gente que está nesse meio, ser responsável em o que a gente analisa, né? Como que a gente analisa, não sai falando, mas também como é que a gente não enche o saco da galera da assistência, porque a gente tem que se adaptar a eles, não eles se adaptar a gente. Esse é o recado que eu deixaria. Isso aí, valeu, gente. Obrigado, Nath. Obrigado, Cacias. Foi ótimo. Obrigada, gente. Vamos fazer mais conversas, sim. Já estão convidados para as próximas. Um beijo. Obrigada, pessoal que ficou assistindo. Vai ficar gravado. Compartilhem com quem vocês acham que precisa ouvir. E a gente vai avisando dos próximos papos que a gente marcar. Tchau, gente. Boa noite. Frontmed Hub. Tecnologia que facilita.